Boa noite, irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos na presença dEle, onde nós temos o privilégio de lermos a palavra do Senhor, de meditarmos nela, de termos esse momento de comunhão, comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos, com a igreja, e por isso é um motivo de muita alegria, né? Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Na semana passada, eu tive uma semana de crise de labirintite, onde eu passei literalmente os meus dias, as noites na cama, no sofá, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho a oportunidade e o privilégio de estar aqui com os irmãos. Então agradeço a cada um daqueles que oraram pela minha vida, pela minha recuperação. E nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos na palavra do Senhor sobre a Bíblia, o livro dos livros, né? Realidades invisíveis, mas que são realidade nas nossas vidas. Eu tenho ministrado, além de português para os alunos, a disciplina de história para o ensino médio, segundo e terceiro ano, sexto ano do ensino fundamental também. E tem sido uma disciplina que tenho me apaixonado muito, porque a história, ela, né, é aquilo que nos faz compreendermos o nosso passado, entendermos melhor o nosso presente enquanto sociedade, enquanto pessoa, analisar as nossas atitudes, as nossas ações. Então, assim, eu tenho estado apaixonada por esse conteúdo, por essa disciplina. Eu sou uma pessoa que sempre amei ler muito. Se é um livro que, que eu goste, que chame a atenção, né, que prende a minha atenção, eu passo a noite toda lendo. E a gente vai falar nessa noite sobre a Bíblia, que é o livro dos livros, né, que não conta só a nossa história, a história dos nossos irmãos, mas a história do Deus vivo, né, do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Salvador, do nosso Redentor. E no livro de Salmos, no verso 105, nos diz assim: a tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés, né, e luz para o nosso caminho. Ou seja, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é lâmpada para os meus pés. Ela é lâmpada para os seus pés. Ela é aquela que ilumina o caminho onde nós vamos andar, né? Para que o nosso caminho esteja norteado. E quando eu olho para isso e olho para a história, né, no passado, quando eu olho para os sistemas econômicos, políticos, social, quando a gente olha para capitalismo, socialismo, e a gente vislumbra como que era a ideologia, né, das guerras que existiram, nazismo, enfim, a gente consegue ter um vislumbre maior de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, do cuidado que Ele tem tido conosco, o preparo que Ele tem tido conosco. E passa, né, esse livro, a palavra do Senhor, a Bíblia, ela deixa de ser um livro histórico, onde a gente fica sabendo de como era o cenário que as coisas aconteciam, né, como que era o país naquela época, como que eram os costumes, os usos, a forma como as pessoas pensavam, a forma como as pessoas agiam. Deixa de ser uma história para nos nortear e passa a ser, né, um norte, passa a ser uma palavra que faz com que, quando a lemos, nós somos renovados, nós somos transformados pela palavra do Senhor. É mais do que um livro de história qualquer. E olha que os livros de história são maravilhosos, né? Quando a gente lê, entende aquilo que ele quer nos dizer. Nós queremos, então, dar continuidade à leitura da palavra do Senhor e vamos ler. Eu convido os irmãos que puderem abrir as suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 6, dos versículos de 8 a 17, que vai nos dizer assim: E o rei da Síria guerreou contra Israel e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento.
Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te depressas, guarda-te de passares por algum lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou tropas àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e assim o salvou. Não, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamando os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é rei pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram toda a cidade. E o moço do homem de Deus levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse-lhe: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu-lhe os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros e fogo em redor de Eliseu. Amém, irmãos? É algo extraordinário quando nós lemos, né, esses versículos aqui de 2 Reis, quando eles estão prestes a ser mortos, né, por todo aquele exército, por todos aqueles cavalos e carros que o rodeavam. Nas nossas vidas, muitas vezes nós nos encontramos nessa situação. E a gente pode dizer que muito semelhante. Nós estamos rodeados hoje de tecnologia, de internet. São tantas coisas que os nossos olhos não podem ver, mas que acontecem. Hoje mesmo, nós vivendo nessa pandemia, onde nossas aulas eram presenciais, eram em salas de aula, tantas coisas que eram feitas somente presenciais e passaram, né, de uma certa forma, de uma hora para outra, sendo feitas de formas online, de forma utilizadas a tecnologia, utilizando-se a internet. Ao nosso lado a gente tem a luz, que a gente consegue ver quando ela é acesa. A gente tem o vento, mas que a gente só sabe que ele passou por nós quando nós sentimos o vento, mas nós não conseguimos ver. Assim é a nossa vida espiritual. Assim são todas as nossas vidas. Tem coisas que os nossos olhos podem ver, mas tem muitas outras coisas que os olhos nossos não conseguem enxergar. E muitas vezes os nossos olhos não conseguem enxergar por causa da nossa limitação espiritual, por causa da falta do nosso comprometimento, da falta do nosso companheirismo, da falta da nossa comunhão com o Espírito Santo. Nós percebemos aqui que quando aquele exército chegou de uma hora para outra e cercou ali Eliseu, seu servo, e aquele jovem, né, aquele moço, aquele rapaz, quando acorda e vê aquele tanto de cavalos, de carros, de exército, ele ficou apavorado. Nós vemos os nossos problemas, muitas vezes uma doença, muitas vezes um problema financeiro que parece que não tem fim. Às vezes os nossos filhos estão envolvidos com coisas erradas, andando em caminhos que não deveriam andar, e a gente enxerga só o problema. É como se o exército do inimigo estivesse à nossa volta. Nós acordamos e parece que a primeira notícia que a gente tem é algo ruim, é coisas que a gente deveria, né, estar dando conta de pagar e muitas vezes não estamos conseguindo, é uma doença que nos pegou
né, de surpresa. São muitos os problemas. São muitos os cavalos, são muitos os carros, são muitos, né, soldados do exército inimigo à nossa volta. Mas precisamos fazer como Eliseu fez, que pediu ao Senhor, que orou ao Senhor, que abrisse os olhos daquele rapaz, e então aquele rapaz pôde enxergar o exército, os carros de fogo, o exército dos anjos do Senhor em volta de todos eles, que era muito maior do que aquele exército físico que estava rodeando, né, a cidade onde eles estavam. A nossa vida é assim. A palavra do Senhor é assim. Ela não apenas nos ensina como foi o passado, não apenas nos ensina como o Eliseu aqui se comportou, né, como ele orou, como ele pediu ao Senhor que abrisse os olhos daquele rapaz, a forma, a postura como ele andava, como ele administrava e guiava o povo de Deus. A gente não só vê pela Bíblia essas coisas, a gente não apenas aprende todas essas coisas que os nossos irmãos na fé faziam, mas a palavra do Senhor tem um poder sobrenatural de mudar as nossas vidas, um poder que não apenas nos mostra quando nós estamos errados, mas nos mostra como nós devemos mudar a nossa postura, o nosso pensamento, o nosso desejo, muitas vezes o nosso sonho, nossos sonhos. A palavra do Senhor, ela é aquela, né, que não é apenas lida, mas é aquela que consegue transformar os nossos sentimentos, que consegue transformar os nossos pensamentos. Ela é aquela que consegue mudar todo o nosso campo de visão, onde a gente não enxergava anteriormente as coisas que eram invisíveis, imperceptíveis aos nossos olhos, e passam a nos mostrar uma nova vida, um novo tipo de vida que nós devemos levar. É importante, né, quando nós vamos ler a palavra do Senhor, a gente ter o hábito da leitura. Assim como a gente, como eu disse, eu gosto muito de ler livros históricos, livros aleatórios, mas muito mais importante quando nós lemos a palavra do Senhor, voltando a dizer, não como um livro histórico, né? A gente tem vários livros na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Cada um, né, é de uma forma diferente, mas cada um deles com a essência do autor em que usou coautores, que usou homens, né, onde o Senhor, o Espírito Santo do Senhor falou a cada um, para que pudesse no dia de hoje abrir o seu coração, abrir o meu coração, fazermos mudar toda a nossa postura, toda a nossa visão que nós temos do mundo, não só apenas nesse mundo onde nós estamos, mas o mundo espiritual. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, venha, né, falar ao coração de cada um dos irmãos, né, que nós possamos, assim como Eliseu, orar pedindo que o Senhor abrisse os olhos daquele servo, pedir que o Senhor, então, né, abra os nossos olhos, né, para que nós possamos sempre estar prontos, preparados, né, tendo a visão de tudo aquilo que está acontecendo, confiantes de que nós não estamos só, de que nós não estamos desamparados, de que por mais que seja grande o problema, o exército do Senhor, o Deus Todo-Poderoso está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Nós vamos orar nesse momento e vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa noite, que nós temos o privilégio de meditar na palavra do Senhor. Oremos, irmãos. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Deus amado, por mais esse dia. Obrigada pela Tua palavra, que nos revela, ó Pai, o Seu amor, o caráter do Senhor, que nos revela, ó Pai, a graça, a misericórdia do Senhor para cada uma das nossas vidas. Ó Pai, nós queremos Te pedir que assim, ó Pai, como Eliseu, que clamou ao Senhor para que abrisse os olhos espirituais daquele rapaz, ó Deus, que o Senhor todos os dias, em todas as situações, o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais, para que nós venhamos a ver, ó Pai,
o caminho do Senhor, para que nós possamos enxergar, ó Pai, que por maior que seja a nossa luta, a nossa batalha, o Senhor, o exército do Senhor está conosco, que nós não estamos só, não estamos desamparados. Ó Deus, que nesse momento o Senhor, que conhece os nossos corações, que conhece as dificuldades, as limitações de cada um dos teus servos, as tristezas, ó Pai, os dissabores, as angústias, o sofrimento de cada um. Nós te pedimos, Pai amado, que visita cada coração, fala a cada coração, abre os olhos de cada um, mostre, ó Pai, a glória do Senhor a cada um. Mostre a cada um, ó Pai, a mão do Senhor estendida, ó Pai, sobre cada uma das vidas. Que nós possamos sentir, ó Pai, que nós estamos debaixo das asas do Senhor, onde o Senhor tem nos protegido, ó Pai. Obrigada, porque certa vez o Senhor Jesus disse que não nos deixariam órfãos, mas que enviaria o Espírito para fazer companhia a cada um de nós. Nós te louvamos pelo Espírito Santo e te pedimos, ó Espírito Santo, tantas vezes que não sabemos pedir, que o Senhor possa interceder por cada um de nós. Que o Senhor esteja com cada um, ó Pai, dos teus servos, dos teus filhos, com a família, ó Pai, de cada um dos teus filhos, dos teus servos que têm orado, que têm colocado, ó Pai, essas pessoas na tua presença, os enfermos, ó Pai, aqueles filhos, irmãos, amigos, ó Pai, familiares que estão desviados ou que estão perdidos em seus delitos e pecados. Que o Senhor possa encontrar a cada um. Que o Senhor possa salvar a cada um. Que o Senhor possa fazer morada na vida de cada um. Obrigada por tudo, ó Deus. Perdoa os nossos pecados e fale aos nossos corações sempre, ó Deus, sedentos, necessitados de Ti. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez a presença, a comunhão de cada um dos irmãos. Boa noite. Deus escreveu por toda a história páginas lindas de eterno valor. Deus demonstrou que a estrada pra glória é de perdão, de cruz e de amor. Deus escreveu canções de vitória, cantos eternos de amor e de luz. Cristo Jesus, o autor da história, escreveu com sangue a história da cruz. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Deus escreveu palavras eternas que com amor a vida clareia. A sua lei escreveu nas pedras, mas meus pecados gravou na areia. Deus escreveu em meu coração lindas promessas de vida e poder. Deu-me conforto e deu-me seu perdão. Deus escreveu que eu posso viver. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover, pode ventar, tudo termina